dia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os substantivos. Qual é o conceito do substantivo? São aquelas palavras que elas servem para dar nome às coisas, às pessoas, aos seres, aos sentimentos, às ações, enfim, a tudo o que existe. Os substantivos, eles têm flexões, eles têm mudanças. Essas flexões são três: grau, de número e de gênero. O que é a de grau? A flexão de grau é aquela que indica o aumentativo e o diminutivo das palavras. Exemplo que eu coloquei aí para vocês: carro, carrão, carrinho. Menino, meninão, menininho. Número, singular e plural, somente. Então, singular, apenas uma unidade, plural, mais de um. Exemplos: menino, meninos. O lápis, os lápis. Então, aqui eu tenho uma variação de artigo. O gênero, que vai identificar o masculino e o feminino. Exemplo: garoto, garota. Mãe, pai. Cachorro, cadela. Também as variações quanto ao gênero, elas são classificadas de duas formas. Nós temos os biformes e os uniformes. Os biformes são aqueles que possuem duas formas, uma para designar o feminino e a outra para designar o masculino. Olhem os exemplos que eu coloquei: menino, menina, homem, mulher, rei, rainha, príncipe, princesa, gato, gata. Então, eu tenho uma forma só para o masculino e a outra só para o feminino. Já os uniformes são aqueles que possuem apenas uma forma para identificar ambos os gêneros, tanto masculino quanto feminino. Então, eu tenho aí os comuns de dois gêneros, são aqueles que têm somente uma forma para identificar tanto masculino quanto feminino, mas eu vou identificar o gênero por meio da utilização do artigo, de um adjetivo devidamente flexionado. Olhem os exemplos: artista. Se eu disser somente artista, não tem como saber se eu estou me referindo a um menino ou uma menina. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou utilizar os artigos. Então, o artigo definido, o artigo indefinido, para identificar qual é o gênero. Então, o artista, a artista. O dentista, a dentista. Sobrecomuns. Então, é outra forma que tem apenas uma única palavra para designar os dois gêneros. Então, por exemplo, testemunha. Não tem como eu flexionar a palavra testemunha para eu dizer se é masculino ou se é feminino. Não tem nem como colocar o artigo diante dessa palavra. Eu vou identificar o gênero de quem eu estou falando simplesmente pelo contexto da minha frase, pelo contexto do meu parágrafo. Então, testemunha, criança, lobisomem, personagem. Eu só tenho como saber o gênero pelo contexto. Os epicenos são designados para identificar os substantivos que indicam animais. Então, para indicação do gênero de alguns animais, nós vamos simplesmente utilizar as palavras macho e fêmea para designar os gêneros. Classificação dos substantivos. Bom, são muitas as classificações. A primeira são os substantivos comuns. São aqueles que dão nome a seres de mesma espécie, ou seja, eles generalizam as espécies. Exemplo: flor, quadro, pedra, cachorro, gato. Já os próprios são aqueles que nomeiam os seres específicos, que são únicos dentro daquela mesma espécie. Por exemplo, o nome que eu dou para o meu cachorro, o nome de uma pessoa, o nome de um lugar, o nome de um clube. Então, eu coloquei alguns exemplos aí. Inglaterra, Juliana, Clube Esportivo, Bento Gonçalves. Abstratos são aqueles substantivos que dependem de outros seres para que eles existam. O que eles designam? Os nossos estados pessoais, as qualidades, os sentimentos, as ações. Vocês já viram, por acaso, uma raiva caminhando sozinha num parque? Ou uma tristeza sozinha caminhando num parque? Não, né? Elas dependem de um ser para que elas existam.
Então, eu coloquei aí o exemplo: alegria, tristeza, corrida, cansaço, disposição. Os concretos são aqueles que dão nome aos seres que existem, que têm existência própria, que não dependem de outro para existirem. Exemplos: sol, gato, prédio, casa, lápis, escrivaninha, computador, gato. Primitivos. Os primitivos são aqueles que eles dão origem a outras palavras. Exemplo: flor, fogo e ferro. Nós temos muitos outros, Pedro, por exemplo. A partir desses primitivos, nós vamos criar outros substantivos, que serão classificados como derivados. Olhem os exemplos aí. Fogueira é derivado de fogo. Ferreiro deriva de ferro. Florista vai derivar de flor. Pedreira vai variar a partir de pedra. Simples são formados por apenas uma palavra. Então, fogo, pé, sala, fogueira, flor, fogo, ferro, estojo, lápis, só tem uma palavra, então eles são simples. Os compostos são aqueles formados por mais de uma palavra. Couve-flor, gira-sol, passatempo, água de colônia, pé de moleque. Alguns são separados por hífen e outros não. Os coletivos. Bom, os coletivos são aqueles substantivos que nomeiam nomes de grupos, de conjuntos de seres de mesma espécie. Por exemplo, cardume é um conjunto de peixes. Arquipélago, um conjunto de ilhas. A floresta, muitas árvores, né? Um grupo de árvores, um conjunto de árvores. Agora, tem uma coisa importante: um substantivo ele não vai ter só uma classificação, ele vai receber várias classificações ao mesmo tempo. Observem os 3 exemplos que eu coloquei. Mesa é comum, é concreto, é simples e é primitivo. O amor é comum, é abstrato porque depende de alguém para existir, é simples e primitivo. Florista, comum, concreto, simples, derivado. Agora, se eu for classificar, por exemplo, cardume. Cardume é comum, é concreto, ele é simples, ele é primitivo e ele é coletivo, ok?